E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre aplicativos com relação a todo tipo de coisas que a gente já viu, de commodities, com relação a coisas como análise de índice, bonds, com todo tipo de coisa, notícias. E, no caso, eu recomendo que seja visto no celular, que é melhor, que fica direitinho na tela. Ou, se for no PC, com a tela cheia. Então, é melhor que seja no celular ou no PC com tela cheia, né? Aí o que você tá vendo, por exemplo, é o oilprice.com, que a gente viu em outro episódio também. Então, basicamente, você tem todas as notícias somente com relação a gás natural, petróleo e coisas do tipo. E você também tem os dados com relação a diversos tipos de preços em diversos contextos, né? Como da OPEC e coisas do tipo, né? Então, esse tipo de informação é extremamente importante. Não tem como você traduzir a maioria dos aplicativos que a gente vai ver aqui. Então, necessariamente você tem que saber inglês para conseguir entender o que está acontecendo, né? Mas eu creio que, no geral, é até bom para quem quer treinar até nesse contexto, né? Aí, no caso, você tem os preços de futures e índices, né? Um future é um forward contract que você, por exemplo, compra em março e você vende depois a 3 meses. Tem futures de um dia, dois, uma semana, 3 semanas. E no caso, é diferente de options, né? Que é um sistema bem diferente com relação à forma que você faz essas coisas. Mas um future é bem simples. Você compra baixo e vende alto. Só que tem um tempo de maturação do contrato que é fixo. Diferente de uma option que você pode cancelar a qualquer momento, vender a call option e a put option. Que, obviamente, no caso de options, você também pode usar esses dados para fazer análise, né? Porque nenhum desses apps que eu vou mostrar é relacionado a trading. É só informações e dados. Então, todos são relacionados a dados, né? Aqui, por exemplo, tem relacionado a os participantes da OPEC. Então, preços do petróleo com relação a isso. Aí você pode pôr de um mês, um ano, o tempo máximo. Obviamente, a versão mobile é mais para você ter uma facilidade de você gerenciar. Somente olhar para notícias na palma do celular, pode ver no ônibus, sim, qualquer tipo de lugar. E naturalmente no PC, tudo no PC é mais lento, né? Porque você tem que sentar no PC, você tem que ligar, enfim, é diferente do celular que você pode ter em qualquer lugar para ver as notícias, mas no fim é a mesma coisa. Eu creio que, mas as versões do PC, eu creio que também tem a questão de você conseguir ver os dados de uma forma melhor. Então, somente gráficos, né? Quando você quer adicionar certas coisas, né? Aí, por exemplo, são os preços internacionais com relação ao Irã e outros países. Aí você pode colocar aí a mudança ao longo do ano, um mês ao máximo. Tem as blends do Canadá e dos Estados Unidos. O Canadá que é um dos mais fortes com relação ao mercado de hidrocarbonetos, né? Principalmente em Alberta, que você tá vendo aí o gráfico. Então, no caso, o Canadá é um dos 5 mais importantes, né? Estados Unidos também tem certa importância. Então você vê aí do Texas, o Golfo do Texas ali, de partes ali do sul do Texas também, com relação a esse tema especificamente. Aí você vê a mudança mensal e anual. E os membros da OPEC, então ali Kuwait, Irã, Arábia Saudita, entre outros ali. Aí você tem os artigos, e o bom é que o Oil Prices eu creio que não tem que pagar para você ler os artigos continuamente. Alguns dos apps que eu vou mostrar, você tem o trial, mas você não pode ver todo dia mais de 5 notícias, tem também um limite por mês. Pode ser de 10 a 30, mas esse no caso é de graça. Então você só baixa já era, né? Aí tem correlações aí, por exemplo, a sanções de petróleo, a questão do conflito da Rússia e Ucrânia. E você vê várias notícias recentemente com relação à vinda do Trump e questões relacionadas a sanções e também a tarifas que ele vai colocar, que podem criar várias diferenciações com relação ao mercado atual. Isso porque ele já fez isso anteriormente, tem até documentários sobre
a trade wars, né, dos Estados Unidos contra a China, e agora provavelmente isso vai voltar no mesmo nível de antes, né. Então, você tem também somente as notícias, tem ali, por exemplo, lá em cima uma com relação à Petrobras, Gaza, da administração do Biden, questões relacionadas ao Canadá. Aí, por exemplo, com relação à administração do Biden, com relação a empréstimos, programas de empréstimos, né, que tem vários aí na legislação americana, e a visão democrata é de gastar dinheiro nesse tipo de coisa, né, enfim, em vários tipos de programas para, entre aspas, ajudar, enfim. E foi um governo medíocre, na minha opinião, né, mas basicamente isso não importa nesse contexto, né, porque a gente não quer somente opiniões aqui. Tem essa parte de comentários também, que você pode ver diversos tipos de comentários de outras pessoas em certos temas. Aqui no caso da Bloomberg. E esse tipo aqui do World Oil, por exemplo. Então esse tipo de informação também ela é importante. E, e aí tem outro também. Então é uma ferramenta, na minha opinião, extremamente boa com relação a você conseguir coisas com relação somente a hidrocarbonetos de uma forma mais acurada. E no caso desse tema, é a melhor ferramenta, né? Aí você tem também a plataforma dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, da USDA. Então tem um aplicativo do próprio governo com relação a commodities, com relação a eles. Então é da parte interna dos Estados Unidos e é focado apenas em quem foca em futures de commodities. Obviamente seriam isso aqui só nos Estados Unidos, mas como eles são importantes, diversas questões de exportação e importação que você consegue ver aqui com detalhes, eu creio que esse aplicativo aqui também é relevante, né? Então, por exemplo, aí com relação a grãos, e você consegue ver em relação a transportes e importações, por exemplo, com relação a grãos, os navios que chegaram, qual tipo de navio, o que foi entregue. Então, o governo mantém esses relatórios e deixam públicos, né? Aí também com relação a grãos, você consegue ver volume, por exemplo, de soja, de milho, de trigo. Obviamente, eu estou mostrando um PDF aí, mas o melhor é você usar gráficos, né? E também tem ferramentas com gráficos, principalmente no site. Então o site obviamente é mais fácil de você usar. Aí é para você ver coisas mais específicas, né? De novo com relação a grãos. Então diversos tipos de grãos, você pode ver os preços em dólar e coisas do tipo. Você pode ver em diferentes estados também. E tem tanta coisa que é difícil pesquisar, né? Mas eu coloquei ali trigo e basicamente você tem algumas coisas que você pode pesquisar com relação a somente essa commodity específica. Então, por exemplo, você tem aí um relatório com relação à mudança de preço e a média de preço com relação ao trigo por região. Não mostra o ASCII totalmente, mas acho que o objetivo não é detalhes, né? Só ver as principais informações com relação a isso. Essa informação também fica melhor no PC. Esses reportes aqui no caso do Canadá. Então, você tem diversos tipos de coisas que podem ser úteis, né? Então, outro dado aí com relação à importação e exportação de trigo no Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, em outras regiões. Então você pode ver os volumes recentes. Então, para questões de futures de curto prazo, daí pode ser relevante, principalmente quando a gente fala focado nos Estados Unidos. Aí, por exemplo, com as relações de exportação para o Japão, mostra que estado que está exportando e para onde está exportando. No caso, você pode ver o volume com relação ao Japão, a Filipinas, Coreia do Sul. E os que estão zero quer dizer que não teve exportação nesse caso, né? Então, você pode ver o total ali por semana, coisas do tipo. De trigo, a gente vai para outra, que é o óleo. Tem óleo de soja, de milho, no caso aqui um específico.
E a mesma coisa, você consegue ver pelo estado a diferença de preço. Isso tem relevância, né, em transações interestaduais. Então você pode ver o quanto preço por tonelada, depende aí da forma de medida que é usada. Então, ah não, cara, pelo amor de Deus. Então, é claro que eu não vou colocar todas aqui, os tipos de combate possíveis e imagináveis, só os principais. E obviamente tem dados demais até, pro meu gosto. Eu creio que tem empresas nos Estados Unidos que podem usar isso daqui para por diversas razões, né? Mas o ponto é só mostrar que esses dados estão disponíveis e podem ser úteis para quem quer focar numa commodity específica, né? Então, se você transaciona milho, faz futures, né, de milho ou option, né? Ou de açúcar, coisa do tipo, e você acha que a informação com relação aos Estados Unidos nesse contexto pode ser útil, então eu creio que é um tipo de aplicativo que pode ser útil em alguns contextos, né? Aqui você vê diversos tipos de reportes com relação a gado, por exemplo, diversas relações com relação a leite, coisa do tipo. Então, aqui correlações de importação e exportação. E aí mostra os distritos, né? Na Califórnia, o tipo de barco que tá levando as coisas. Como a gente viu naquela aula sobre o mercado global de marítimo, né? Então, você consegue saber do Texas, de Arkansas, a empresa, né? South America Imports, Mexico Crossings, enfim, Central America Imports. Você consegue ver esses dados aí. Não necessariamente todos esses dados são úteis, né? Estou mostrando como funciona essa aplicação. Aqui você já consegue ver alguns gráficos com relação a ovos, por exemplo, em cestas. Então, produção orgânica ali com relação a galinhas, por região, questões relacionadas ao varejo, coisas do tipo, né? Seja de preço e relações de volume. Tem ali custo de produção também. Aqui, às vezes demora para carregar, né? Principalmente no site do Wall Street Journal, que a gente vai ver posteriormente. Então, você vê coisas com relação a relatórios, né, nacionais, quer dizer, semanais, aqui com relação a proteínas. Então, você tem diversos tipos de dados com as medidas corretas, com volume e coisas do tipo que podem vir a ser úteis, né? Então, obviamente é muita informação, então você tem que apenas filtrar no foco do seu filtro com relação a esse tema específico, né? Eu creio que é melhor para quem faz trade de commodities físicos, né? Então essa informação ela pode ter valor vendo as recentes, obviamente. E seria bom de ter desse tipo de dado para todo mundo, né? Então, vamos supor que para toda a Europa você tem um aplicativo que mostra esse tipo de coisa, né? Não sei se existe, mas eu creio que não, né? Você tem como também ir para todos os relatórios ali, questões com relação ao algodão, gado, questões relacionadas à fazenda, com relação à importação e exportação internacional de grãos, de gado, de bife, de carne de vários tipos, né? De carne de porco, coisas do tipo. Então, basicamente você consegue filtrar isso daí, no caso você vê dados ali em relação ao Canadá, em relação de exportação de gado, de outros animais também, que no caso de importações de bife. Então você vê os dados dessa transação aqui com a Austrália e Nova Zelândia, relações de preço. E também você consegue, por exemplo, ver com relação ao inventário que eles possuem. Nesse caso, com relação a ovos. Então, basicamente, você tem aqui as medidas e a região que você tem de inventário com relação a esse tema específico, né? E as mudanças também com relação a eles. Então,
É tanta coisa que é difícil de processar, né? Aqui, por exemplo, com relação a arroz, então você tem um relatório com relação a questão de produção. Aqui você vê diversos tipos de arroz em Arkansas, Louisiana, Texas, Califórnia, dados recentes e gráficos semanais recentes com relação a isso, em cada mês, por volume, né? Então, isso é importante para quem faz trading de arroz, por exemplo. E eu creio que o foco mais é para quem faz trading de commodities ou options, né? O Kitco tem um site também, eu acho que a gente já viu anteriormente. Você tem metais, né? Também tem questões de Forex, obviamente porque o Forex tem relação também com esse tema. E aí você tem coisa com relação ao petróleo, tem índices ali também, de futures, mas o foco aqui é no ouro e na prata, né? Principalmente, esse é o foco deles geral. Então, você tem os gráficos, você pode ver ali com relação ao Nasdaq, o índice da Nikkei, coisa do tipo. Você tem as notícias com relação, e também com vídeos, né? Com relação a todos esses temas, né? Aqui no caso tá no geral. Então, questões com relação ao ouro, com relação ao mercado de equity, em relação ao ouro, preço do ouro, questões com relação ao Fed, coisas do tipo. Então aqui você tem, por exemplo, notícias focadas apenas na paridade de ouro e prata, focada em cripto, em mineração, e aí questões com relação a funções de produção. Então, você sabia que recentemente teve uma alta, ou uma alta possível com relação a minas encontradas na China, ou na Rússia, de diamantes no caso, ou com relação a diversos tipos de commodities. Então, esse tipo de informação é útil e é pública, né? Então, tem informação do mercado também, com relação ao mercado de equity, com relação a questões políticas, que podem ter relação ou não com commodities específicas. Então, aqui no caso é uma notícia da Reuters, por exemplo. Então, esse tipo de informação, né, é extremamente valiosa. Tem notícias sobre economia também. Aí tem o mercado de equity, futures, e também no Forex. Obviamente é bastante coisa, então você tem que filtrar. A maioria da própria criticou. Você pode também ver no desktop também as mesmas notícias. Tem os comentários também com relação ao Forex, né? Eu creio que o que tem de notícia não, análise, né? Em blogs e coisas do tipo com relação a análise técnica ou fundamental no Forex é bastante coisa, né? Com relação ao euro em relação ao dólar, ou o dólar em relação ao euro e coisas do tipo, né? Então, os comentários também podem ser úteis e eu creio que a Critical, pelo menos nesses serviços, ela não cobra nada, né? Então, tem bastante coisa. Tem também os reportes de imprensa, né? Com relação, por exemplo, ao lítio na Argentina. A Argentina que está tendo um superávit recentemente, eu vi uma notícia hoje. E no caso aqui, acionistas da China aprovaram aí uma migração para a Suíça. E com a legislação atual do Milei, essas questões são mais fáceis, né? Nos governos anteriores, esse tipo de ação era mais controlada por parte do governo, então uma mudança de legislação na Argentina com certeza já favorece ela hoje em dia. Então, você pode ver relações com relação a descobertas assim, de ouro, fundos de commodities com relação ao ouro, né? ETFs, no caso, que tem relação com ouro, com cripto. Obviamente, cripto não tem. Tem informação de cripto aqui, né? Mas não tem uma relação tão intrínseca. Embora tenha o Forex de cripto com Fiat e também com. Pode ter com relação. Como tem relação de Forex com commodities, pode ter uma correlação aí, mas. Tem notícias de cripto aqui também, né? E também te leva a outros sites. Tem tipo notícias da Reuters e tal.
focadas apenas nesse setor, né? Porque na Reuters tem a parte lá de commodities e a parte focada em prata, por exemplo, ouro, como a gente já viu anteriormente. Tem também as opções que você pode colocar para filtrar informação, por exemplo, com relação a ações do mercado de mineração. Obviamente você tem que fazer uma análise fundamental de cada ação específica, né? Então, tô pegando aqui randomicamente ações e só você apertar aquele botão que fica salvo ali no seu watchlist. No caso, você tem que fazer uma análise fundamental posteriormente, é um mercado específico, né? Que demanda certas questões. Questões aqui com relação o ouro, a prata, a platina e o paládio, né? Você pode ver o preço histórico com relação a eles. Então, acho que vai até 1970. Obviamente não vai até 1900, 1800. Mas você consegue, por exemplo, ver antes da Bretton Woods, quando o ouro valia. Na época que ainda tinha laço o dólar ainda tinha laço no ouro. E você pode ver em 2000, por exemplo, como aumentou. 2000 para 2010. E pós-crise de 2008 também você vê um aumento muito forte no ouro. E também na prata também. Na própria platina você também vê isso. É uma relação intrínseca entre commodities e moedas fiat que tem uma relação agora que ouro é muito maior e prata são bem maiores, né? O que é contraditório, né? Com relação às pessoas que defendem o dólar com relação a uma moeda internacional com base no ouro. Né? Tem as razões, né? Entre ouro e prata aqui, por exemplo. Aí você pode ver ao longo dos anos um dividido do outro com relação ao preço. Tem de platina, tem. Você pode também mudar cada uns anos. Paládio, Shao, Rui e outras métricas com relação a essas principais commodities, né? Adicionando aí o platino e o paládio, né? Que também são bem... O platina principalmente, ela é bem usada em futures, né? Eu já vi alguns traders, especialmente no YouTube, falando sobre paládio, né? Sobre future de paládio. Aqui com relação ao ouro e o dólar. E você consegue fazer com, não todas as moedas, mas as principais. Então, com relação aqui no caso, o ien, o dólar e as relações com o ouro, que no sterling do Reino Unido, o Canadá, coisas do tipo, né? Então, tem outras métricas ali com gráficos no ouro, na prata, platina e paládio, né? Então, é mais focada esse site em Forex e commodities, né? Então, obviamente alguém do Forex se beneficiaria também desse aplicativo para conseguir fazer a análise, né? Então, creio que é bem relevante. E aí tem outras questões ali, outras ferramentas, mas no geral esse é o principal, né? E aí você consegue ver todos os dados aqui, tudo de uma vez, enfim. No geral foi isso, né? Aí agora a gente vai pro invest.com, que na minha opinião é um dos melhores aplicativos para você ver o panorama no geral do mercado. E eu vou tirar alguns outros para não dar lag, né? Até o Facebook eu tirei ali. E outras coisas ali. Pra não ficar lag no celular. Só que eu baixei de novo. Então por isso que minha conta não tá inscrita. E aqui você tem muita coisa. É que nem o site, mais ou menos. Mas, e algumas questões é melhor que o site. Porque você consegue ter algumas informações de uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, aí a gente tá vendo índices do mercado. E aí eu cliquei em um deles que é o Nikkei 225. E aí tem os componentes da Nikkei. Então você pode ver aí Nissan, Hino Motors, Shiseido, Konami. Aí eu entrei na Nintendo. Aí você pode colocar mais para baixo dados básicos com relação a earnings per share, a volume médio de transações ali,
preço de compra e venda, valor de mercado, que é 10 trilhões, com relação à capitalização do mercado, as finanças da empresa, que é análise fundamental. Você consegue ver ali receita total, lucro bruto, lucro líquido, margem líquida, total de ativos e passivos. Obviamente você vê o reporte financeiro mais recente é melhor, é mais acurado. Então as informações elas não necessariamente refletem informações mais acuradas ou extremamente perfeitas, que acho que é impossível você ter tudo perfeitinho com relação a todos os tipos de empresas que tem ali, em todo esse ecossistema aqui. Histórico de ganhos, questões históricas com relação à receita, e você pode também ver ali dividendos, quanto de dividendos que a Nintendo pagou ao longo dos anos. É tudo que a gente viu em outros softwares ou serviços web no desktop, só que numa versão de aplicativo, né? Que deixa as coisas mais fáceis, né? Aí tem o perfil da Nintendo que eles fazem e os principais executivos. Você consegue mais ou menos ver a hierarquia com relação aos que comandam a empresa. E do ponto de vista de Buffett, por exemplo, é muito importante. Análise técnica, que eu não acho tão interessante, mas tem bastante coisa ali. Os pontos pivô, que é o Pivot Points, RSI, Stochastic, ADX, né? Essas técnicas a gente já viu anteriormente. E basicamente essas análises técnicas te tem a noção ali de compra e venda com relação a isso. Embora eu não ache tão interessante. Tem as notícias com relação à Nintendo, que ela vai lançar o Nintendo Switch, o Switch 2 esse ano, que é uma coisa que as pessoas estão esperando bastante. Somente quem joga bastante jogos da Nintendo, gosta de Mario, gosta de Zelda e jogos do tipo Smash Bros, Mario Kart. E essa questão também tem relações com as ações da empresa, né? Que podem crescer caso o Switch se torne um sucesso, porque isso aumenta o faturamento da empresa e aumenta a sua, de repente, até o lucro líquido dela. Esse tipo de coisa é muito interessante, principalmente porque é um jogo novo, né? Um videogame novo. E não é sempre que esses gigantes de consoles lançam consoles nesse nível, né? Porque não é um Nintendo DS diferente, 3DS diferente, não é uma versão aprimorada de um com mais hardware e tal, é um novo Switch. Então são novos jogos, exclusivos também, várias questões diferentes. No Brasil o mercado da Nintendo não é tão forte, mas do ponto de vista macroscópico ela é bem forte sim, no, com relação aos seus concorrentes, né? Porque tem várias questões que eles, IPs, né, propriedades intelectuais, que eles têm e outros não têm, né? Então, por isso, essa é a importância da Nintendo aqui, né? Aí você tem aqui os futuros de índices. Então você tem o Bovespa ali, por exemplo. Aqui é o mini Bovespa. E você pode também fazer análise técnica por aqui. Então se você ir tudo para a direita, você pode ir nos gráficos. Você põe o seu celular deitado. Você consegue ver, até colocar indicadores. Todos os indicadores possíveis e inimagináveis você consegue pôr no celular. Então você consegue fazer uma análise técnica rapidamente no celular. De forma bem fácil. Tirar print. Mandar para outras pessoas. Enfim. É muito fácil você usar também no celular, embora no desktop é infinitamente melhor, né? Tem também comentários também, eu acho interessante que tem comentários que você também pode deixar com relação a diversos tipos de índices, ações, coisas do tipo, e pode ser útil ou não. Lembra o TradingView nessa questão, que tem as partes de ideias, né? Que as pessoas colocam. Aí, no caso, eu coloquei meu celular deitado, mas ele fica em pé no vídeo. Mas na versão normal você pega deitado, você consegue dar um zoom, põe indicadores. Então você pode pôr ali Accumulation Distribution, MACD, RSI, todas as formas de análise técnica que a gente viu anteriormente. Então você consegue adicionar. Obviamente não é melhor que no PC, mas se você ter, por exemplo, num tablet, eu acho que ficaria perfeito. Então, num tablet grande, você poderia ter toda a análise técnica, na verdade, no tablet. E se ele for grande o suficiente, você consegue ver isso de forma substancial. Até quem usa aqueles tablets, aqueles monitores touch,
grandes, né? Para ver gráfico também é interessante. Então, você tem essa opção no aplicativo, por isso que para tablet também, ou celulares maiores, fica até melhor nessa questão, né? Então, aqui é a Hang Seng, né? O HK50. Aí tem as notícias com relação ao mercado da Ásia, né? E é interessante ver esse tipo de informação para quem atua com ações nesse contexto. Eu creio que é bem mais volátil as decisões do governo chinês, porque basicamente ele pode fazer o que quiser com as empresas, como ele está fazendo com o TikTok, que ele pode decidir vender empresas se ele quiser, porque o governo manda em todas as empresas privadas ali, no, na China, né? Não é que nem no Brasil e outros países, que o governo tem limite do que ele pode mandar nas empresas, né? Com relação à Constituição e legislação. Mas que eles tentem, não tem como eles fazerem certas coisas que a China faz piscando. Então, tem informações com relação ao índice da Nikkei, da Hang Seng ali, Shenzhen. Então, tem vários tipos de notícias com relação a esse tema, essa temática. Análises com relação a essa temática e o mercado de equity em outros governos. Tem dados históricos com relação a isso, comentários e o gráfico, como a gente viu anteriormente. Aí você vê, por exemplo, ações. Então, você pode filtrar por país. Está no Brasil, por exemplo. Então, coloquei ali de novo no Brasil, na verdade. Então, você pode colocar para outros países, como eu acho que é interessante você colocar, por exemplo, países como Cazaquistão, coisa do tipo, que tem bastante empresas de petróleo ali, né? Dá pra ver quais que. De carbonetos, gás natural ali no mar com atuação no mar Cáspio, né? Então, para petróleo, é um país relevante, né? Cazaquistão, Turmequistão são importantes. Os que. Todos que estão ali ao redor do mar Cáspio são importantes, assim como a Rússia, enfim. Aí tem análise técnica com relação a esse índice. Então, tem dados ali, força para compra, dados históricos, finanças. Aqui eu acho que eu peguei uma empresa específica. Finanças da empresa, lucros, lucro líquido, né? Margem bruta, margem líquida, retorno sobre investimento. Você tem como ver também retorno em equity, retorno em ativos. Então, todos esses dados é a mesma coisa que eu mostrei anteriormente, só que de outra empresa, né? Então, tem os lucros ali, você pode ver com relação à receita, dados históricos. Tem também o perfil da empresa, que tem como você ver também no aplicativo, que é. Você consegue ver o que faz, né? Dessa Rainbow Robotics da Coreia do Sul. Então, você vê que elas dedicam em robôs, questões com relação à fábrica, bípedes humanoides, coisas do tipo. Então, é similar à Hanson Robotics, que tem em outro país, que é uma empresa, talvez uma das melhores, junto com a Ishiguro Labs. Também tem força na robótica com androids Fs e coisas do tipo, que não estão num nível muito alto, mas já são usados em peças e coisas do tipo. E vários estudos também, que eu já mostrei no canal com relação a esse tema. Notícias aí de uma empresa, da SK Hynix, e também relações com notícias de outros países também, mas aí você pode ver coisas da Samsung e coisas com relação à Coreia e notícias recentes, né? Aqui vai falar do que essa empresa faz, né? Com relação a semicondutores, né? Mercado aí com relação a computação, velocidade computacional e a placas de vídeo, coisas do tipo. Então, as empresas de semicondutores produzem coisas que vão ser usadas para diversos tipos de equipamentos eletrônicos, placas de vídeo que você tem importação de outros países para você montar. Então, você tem contratos com relação a isso, da China com os Estados Unidos, por exemplo. Então, tudo isso também tem uma relevância aqui, por exemplo, com relação ao petróleo. Você vê aí a visão geral com relação a essa commodity. Notícias com relação ao petróleo. Petróleo fecha em baixa, o futuro de petróleo caiu. A Argentina deve bater recorde superado de comercial de grãos e energia por conta da legislação, né? Da lei de bases, que eu escrevi sobre no Princípio Econômico volume 3. Então eu escrevi sobre esse tema. E a lei de bases basicamente fez as empresas da Argentina ficarem livres. Livres para lucrar, né? Esse é um resumo. E no mercado de soja, trigo,
e de petróleo, principalmente de carbonetos, a mudança foi muito forte, principalmente no mercado de hidrocarbonetos. Foi uma mudança na legislação em vários pontos, que é algo extremamente forte, né? E que opera mudanças nesse mercado de uma forma substancial, né? Então, você tem análises ali, o dólar hoje, bolsas mundiais sobem nessa quinta-feira, e nesse contexto, setor de energia, né? Setor de petróleo, dados históricos, contratos que você pode ver com relação ao volume, a hora do contrato que foi feito, é o mercado de futures, né? E também de opções. Aí tem comentários com relação a esse tema, nem todos são úteis, né? Mas basicamente é isso. Então você tem outros tipos de commodities no invest.com, no aplicativo: paládio, alumínio, zinco, níquel, chumbo, cacau. Aqui é o zinco com relação à União Europeia, notícias com relação ao mercado no geral. Então, não necessariamente focado no zinco, mas no mercado de commodities como um todo. Questões ali, por exemplo, em relação ao Banco Central. Aqui o índice de commodities do Banco Central sobe 2,33%. Obviamente, só o Banco Central do Brasil não é suficiente, você vê para outros países também, mas como o Brasil exporta bastante, o índice subir no país é relevante, né? Porque o Brasil é o exportador maior da maioria das coisas, junto com a China. Então, a Rússia também exporta mais gás natural, diamantes e petróleo e seus derivados, né? Refinado, enfim. Então você tem essa questão aí com relação a notícias nesse tema, né? Então é bem interessante, além de análises também. Então, bloqueios sanitários na China ainda pesam sobre o cobre e metais industriais. Aqui do Barani e Krishna. Então, tem vários artigos ali no investing.com. Então, a China, a maior compradora de metais do mundo, está saindo dos mais longos bloqueios. Enfim, e aí tá falando aí sobre questões com relação a isso. Durante as negociações desta terça-feira na Ásia, o cobre da COMEX estava a $4,39, uma queda de 1,7% até agora na semana. E aqui tem várias análises técnicas, né? Então é legal que você consegue ver que ele está usando RSI, por exemplo, vários moving averages. Você pode ver que técnicas ele usa na análise dele. E tem análises profissionais, e no TradingView tem aquelas análises que são mais de pessoas comuns, né? E eu acredito que as duas têm validade, né? É bom ver as duas opções e, obviamente, usar mais a análise fundamental. Que no caso de commodities, é questões políticas, econômicas, geopolíticas que afetam esse sistema, né? Até como, por exemplo, a gente vê na Argentina, a mudança na legislação que criou esse efeito atual. Então, tudo que você vê hoje nas notícias com relação à Argentina, superávit atual, crescimento de grãos de energia, mercado de lítio, principalmente com relação da Tesla, que o Elon Musk veio conversar com o Milley com relação a isso, você vê que isso era previsível. Aqui no mercado de gado, que a gente também fez um vídeo recente no tema, você vê aí uma notícia da Reuters com relação a esse tema. Tem várias questões com relação à gripe aviária atualmente, e é um problema. Não sei se vai ter flutuações de mercado com relação a isso, para fazer shorts. Não, na verdade não. Vamos fazer call options, por exemplo, com relação ao mercado de gado, né? Como lean hogs, né? No caso de porcos. Porque você consegue ver uma relação aqui, tipo, provavelmente o preço pode aumentar se você ter um corte na produção, dado que você vai ter que se dispor de animais que estão infectados, né? Então, a produção diminui, né? Porque vamos supor que 20% desses animais, diversos tipos de áreas da cadeia de produção, seja carne de pato, de porco, de boi, enfim. Ou ovos também, que eu vi uma notícia com relação a isso, que podem estar contaminados. Não sei se afeta também, mas o ponto é que essas notícias movem o mercado, né? Não é nem a verdade exatamente, é a notícia, né? Como a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul com relação ao arroz, né? Tipo, a safra já tinha sido quase completa, então não ia ter mudanças com relação ao preço. Não ia ter uma falta de arroz que ia aumentar o preço, que ia criar escassez, né? Mas as notícias que corriam fez
temporariamente alguns aumentarem nos mercados o preço do arroz em resposta a essa possibilidade. Então, você tem que entender a reflexividade, né, do mercado com relação à notícia e com relação à verdade. E às vezes o reflexo do mercado vai ser relacionado a uma coisa que não tecnicamente não é verdade. Só que essa flutuação vai mudar os preços, que vai afetar futures, options e coisas do tipo, em certos contratos com tempo de maturação. Então, tem uma grande diferença entre flutuações do mercado com base em notícias e a realidade delas. Porque acho que o que importa de fato é o que aconteceu, o que faz os preços flutuarem, que é as ações das pessoas, né? Então, a análise tem que ter em conta o que. Beleza, a taxa de juros dos Estados Unidos vai diminuir. Qual que é o que as pessoas vão fazer com relação a isso, né? Ah, não, mano. Então aqui é um artigo com relação a uma análise com relação ao dólar, questões em relação à inflação, indicadores econômicos como, por exemplo, o non-farm payroll, que tem a ver com pagamentos nos Estados Unidos, com relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, questões com relação ao Fed, incerteza política. Então, todas essas relações impactam o Forex diretamente, né? São dados básicos em relação a esse tema, né? Eu tô falando da questão da volta do Trump na Casa Branca, que tá dando um grande flow aí de informação nesse tema. Então, e a questão é como que o euro vai reagir em relação ao dólar com a vinda do Trump, né? É uma questão de especulação que é relevante, na minha opinião, né? Então, você tem ali, por exemplo, o sterling em relação ao yen. Sterling, que é a moeda ou pounds, né? Que é a moeda da União, do Reino Unido. Então, você tem notícias com relação a isso. No caso do yen, principalmente a notícia, né? A notícia mais quente com relação ao Banco Central do Japão e a visão de levar os juros para tentar controlar a diluição do valor do ien recente. Está tendo muitas flutuações no ien. O Banco Central do Japão não está gostando. E aí, como sempre, o Banco Central inútil sempre tenta controlar as flutuações da moeda, né? Primeiro que o Banco Central não deveria existir, né? Mas a análise não leva isso em conta, né? Esse é um ponto de vista mais de uma opinião econômica. Mas enfim, você basicamente tem algumas análises com relação a esse tema específico. Isso diariamente. Então tem especialistas que fazem essas análises diariamente aqui. E você consegue filtrar muito pelo investe.com em todos os temas, né? Não que ele é um fim em si mesmo, eu creio que você tem que ter outros aplicativos também. Só que o bom é não ter todos, né? Eu vou mostrar aqui os principais, mas legal é você filtrar os que são de graça normalmente, os que não, tipo, são melhores, né? Eu gosto muito do Invest.com e do TradingView. Só esses dois, na minha opinião, já são suficientes pra mim pessoalmente. Mas aí a pessoa vai no foco dela, né? Se ela foca em petróleo, ter o oil prices é mais relevante porque tem informações ali que tem um foco maior. Por exemplo, tô aqui, por exemplo, com relação ao Bitcoin, a possível análise dele, né? Que provavelmente vai subir. Eu tenho questões com relação à vida do Trump. Ele tem várias meme coins, né? Como a gente viu no coisa sobre criptomoedas, que estão relacionadas a ele. Então, a comunidade de criptos apoia o Trump bastante. Então, tem questões de regulação que estão também no trâmite, que as pessoas estão falando que vai fazer o preço subir. Essa criptomoeda específica, as outras não estão sendo discutidas tanto, até porque as notícias desse tema é mais focadas nessas principais, Ethereum, Solana, as outras não são tão faladas, né? Você não vê, por exemplo, uma notícia aqui sobre insurance tokens, né? Ou rehypothecated crypto ou staking que a gente viu no curso sobre criptomoedas, né? Mas o ponto é que tem várias questões com relação à vida do Trump que falar em questões especialmente de tarifas. No caso do Japão, essa questão do Banco Central é realmente a mais relevante. Questões de inflação também, causadas por isso.
várias questões no Japão que fazem a flutuação de ien poder ter mudanças drásticas no curto, médio prazo, né? Ou só no curto prazo, depende. Porque não tem como saber o futuro, né? Aí tem relações ao título de governo, que tem visões aí com yield curves, que a gente já viu anteriormente no curso, e também com coisas como taxa de juros, inflação e questões trabalhistas nos Estados Unidos. Essa aqui é um título do governo dos Estados Unidos. Então, o título do governo você está basicamente investindo no país, normalmente para financiar seu débito, né, seus trâmites de gastar dinheiro. E tem também municipal bonds, que não mostra aqui, que são títulos municipais e títulos corporativos. Então tem como você, por exemplo, investir tá construindo metrô num país, num estado específico, você tem que comprar um título com relação à possibilidade dessa construção ocorrer e você tem um yield. Então você está investindo numa construção específica, municipal. De um país, você tem como fazer isso. Tem brokers que permitem que você faça isso, né? Aqui você tem ETFs também. Eu prefiro aqueles com base em commodities. O problema é que fundos tem várias questões regulatórias. Por exemplo, eu vi uma notícia no Vanguard hoje que tem a ver com uma multa que eles tiveram que pagar por erros com relação a ele, na forma que eles administravam o fundo. Então, fundos mesmo de grandes empresas, que a Vanguard é uma das maiores, podem ter problemas, né? Podem ter problemas sérios que podem causar não flutuações, podem causar problema para quem investe no fundo, né? Fundo que fecha, ETF que fecha, que não tem base por trás. Então, ETF é uma faca de dois gumes, bem penetrante mesmo, porque o negócio tem várias questões aí que podem atrapalhar o sucesso de longo prazo de um ETF. Né? Então, aqui, por exemplo, analistas do Bank of America afirmaram uma nota nessa quarta-feira de tarifas com relação da lei de Trump. O Bank of America, que é um dos maiores, né? A gente viu em uma aula anterior. Então, análises com relação a esse tema, o que esperar das criptos e commodities no segundo mandato de Trump, que tem ETFs que é de criptomoeda, e eles cresceram muito no fim no ano passado, então tem uma vibe atual de investir nesse contexto, porque ninguém sabe quanto vai subir, né, no caso do apenas Bitcoin, né? Enfim, é simplesmente possível, porque é basicamente uma questão de oferta e demanda com relação às moedas, que não é previsível. Claro que tem questões políticas que podem dizer o quanto vai subir e o quanto vai se estabilizar, mas uma coisa é certa, né? Cresceu muito recentemente. Esse é um ponto que não tem como alguém negar nesse contexto. Agora a gente vai para a aplicação da CME Group, que a gente viu também em 2 vídeos anteriores, na versão de desktop. Então tem a versão também de mobile, que no começo a gente já consegue ver, por exemplo, vários tipos de commodities, e você tem aqui várias opções com relação a questões gráficas e ferramentas que a gente já viu anteriormente, que é mais fácil usar no desktop, mas que também tem expressão aqui no CME Group, aqui com questões com relação a taxas de juros, que você tem, no caso, especulação sobre taxas de juros, aqui no caso de futures de ouro. Então, você tem aqui um gráfico embaixo, você consegue fazer análise técnica com o celular deitado também, se você clicar ali na parte de baixo. Questões de volume, especificações com relação a cada contrato de ouro. Você tem as mesmas coisas que você vê no site, as principais, aqui no caso de options, por exemplo, também. Você tem também aqui nessa aplicação, né? E no caso o foco é em futures e options, né? Então, futures, por exemplo, de gado, pode ver o volume também, especificações, 40 mil pounds, por exemplo, com relação a unidade por contrato, as flutuações de spread, setor de energia, setor de petróleo, os minis de gás natural, aqui com relação ao próprio gás natural em si. Então, você tem aí tanto questões gráficas quanto questões contratuais de volume, coisas do tipo.
questões de contrato, enfim. Basicamente você tem notícias também, vídeos que eles publicam diariamente, informações diárias de volume, transações. Então, você tem basicamente em vários temas, diversos tipos de dados, né? E dados que não tem em outros aplicativos, né? Então, o legal desse daqui é que você tem dados que não tem em outras aplicações que eu mostrei anteriormente e que só tem aqui, alguns, principalmente no mercado de crédito, né? Eles têm esses futures e options em crédito, né? Que eu acho extremamente arriscado, na minha opinião, porque basicamente depende de informação interna, principalmente para saber essas coisas. Tem as bot lists, que são relacionadas, por exemplo, a temas específicos, então são agrupadas por temática, então no Forex, em agricultura, enfim, na parte de commodities, né? Então, por exemplo, com relação a futures do Yen, Japão, mesma coisa, você consegue ver os gráficos, você consegue usar da tela deitada também, questões com relação a gráfico e coisas do tipo. Então, basicamente, você tem diversas opções com relação ao Forex. Assim, no Forex também tem coisas que só tem nesse aplicativo. Tem dados que só tem nesse aplicativo dessa forma tão bem feita, né? Então, coisas com relação a volumes, de novo, questões de contato, é o mesmo esquema, sempre o mesmo esquema. Então, só que a versão do desktop você consegue fazer mais coisa, obviamente. E a maioria dos aplicativos que a gente viu é assim, né? Então, aqui, por exemplo, dados com relação a metais, alumínio, cobre, cobalto. Aqui, no caso, futures de paládio. Então, você consegue ver os mesmos dados anteriormente. Consegue ver apenas o gráfico que eles usam TradingView, né? E você consegue fazer sua métrica e tirar um print do próprio gráfico no celular. Então, você consegue fazer tudo isso pelo celular na parte de análise técnica, né? Tem também, com relação aqui, no caso, diversos tipos de parte de crédito, né? No caso, a SOFR, de 3 meses, que é um tipo de empréstimo de curto prazo, que bancos fazem entre si, num sistema que é chamado de Shadow Bank, que a gente vai ver posteriormente como funciona a Shadow Bank e qual a importância dessas partes de escolhas de juros por parte de governos, né? Então, LIBOR, Euribor, tem vários tipos de taxas do Fed, por exemplo, MF, tem vários tipos de taxas de empréstimos que são relevantes para fazer análise com relação a esse mercado de juros que, na minha opinião, é muito mais complexo do que os outros, né? Então, desse aplicativo aqui, o mais complexo é nesse tema, assim, de longe, é o mais complexo. Então, basicamente, você tem várias outras, outros, outras ferramentas também, que também estão presentes na versão em desktop, né? Então, tem produtos de equity, produtos de crédito, como a gente viu, commodities, e assim sucessivamente. Por fim, a gente tem o TradingView, que é uma das melhores ferramentas aqui. Somente com o Invest em TradingView e o Oil Prices, eu já tenho os 3 principais aplicativos nesse tema, que você consegue ver notícias, questões gráficas de uma forma já completa. Então, creio que esses 3 já é o suficiente. Até você pode excluir o Oil Prices se você não curte hidrocarbonetos, nesse contexto de futures ou options. Então, você tem a mesma coisa que antes, só que aqui o TradingView tem gráficos melhores. Então, você consegue ter uma relação de gráfico melhor aqui no TradingView. E é por isso que a maioria das plataformas usam eles como base, né, do API deles. Aqui, por exemplo, você tem coisas com relação a índices, como o SPX, você consegue ver notícias com relação a esse tema. O legal é que você consegue também ver as ideias de outras pessoas, além de notícias, né? Aqui, por exemplo, com relação à notícia da Reuters. Às vezes você vai para a página da Reuters direto. Então aqui, esse mais você tem vários tipos de ideias de outras pessoas com relação a esse tema, que eu acho bem interessante. Tem aqui do Rafael Lagosta, análises técnicas, e você também pode postar também. Então se você fazer seu login, você pode postar só suas análises técnicas todo dia, quando você quiser. Tem as ideias também, tanto de profissionais quanto talvez pessoas mais amadoras,
mas eu creio que o que importa é se a análise está correta ou não. Então você consegue ver todo tipo de coisa em relação ao mercado de uma forma mais geral, né? Eu creio que o aplicativo é até melhor que o software em alguns contextos, porque você consegue. Assim, tem um site também. Só que no aplicativo você consegue filtrar de uma forma melhor. Assim como no invest.com. Então eu creio que tem as questões que é melhor no desktop e é melhor no próprio aplicativo, né? Aqui, por exemplo, com relação a ETFs, você consegue ver notícias com relação a ETFs, notícias com relação ao Forex, né? A índice do dólar, euro, do iene japonês. Aí, por exemplo, com relação ao índice do dólar. Então você consegue ver dados recentes com relação ao volume, com relação a sinais técnicos, notícias, o que outras pessoas no TradingView estão falando sobre esse tema, né? Então você consegue ver o que certas pessoas, profissionais ou não, estão, suas análises técnicas, né? A sua visão de análise fundamental, porque alguns também falam sobre questões de taxa de juros, questões políticas, que podem, na visão deles, criar as alterações que podem ser vistas, né? Podem ser visualizadas. Então, no mercado de futures também, aí petróleo cai, mas tem quarto ganho semanal seguido com sessões do EUA. Aqui, por exemplo, futures com relação ao boi gordo. Você consegue ver notícias também com relação a esse tema. O que as pessoas estão falando. Alguns não tem tantas pessoas falando porque normalmente tem mais comentários nos principais, né? Nos principais índices, nos principais futures. Mas eu creio que é interessante ver saber que não tem uma explicação, né? Normalmente eu recomendo que você veja com mais atenção aqueles nessa parte de minds, né, ideias, aquelas que têm uma razão real, principalmente com a análise fundamental junto com a técnica, né? Principalmente de foco de análise fundamental. Então, só ver gráficos não é o suficiente. Você tem que ter a explicação do mercado com relação a razões pelas flutuações que você está prevendo, né? Então, no geral também é outra ferramenta relevante. Então, acho que no geral era isso. Até o próximo episódio.